A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para gravar mais uma aula do nosso curso médio para os nossos alunos que estudam à distância. Nós paramos nas Epístolas Paulinas. Eu vou tentar encerrar hoje, passar bem rapidinho pelas Epístolas Paulinas e Epístolas Gerais e Apocalipse, para poder nós já estarmos encaminhando a prova para vocês. Tá bom? Se você já é meu aluno, dê um like, compartilhe esse vídeo, comente, tire suas dúvidas. Para você que não é, se inscreva, também compartilhe, comente e dê um like para que esta palavra, esta ministração, este ensino possa alcançar mais pessoas. Vamos para a aula? Muito bem. Eu não sei se você sabe, mas existe uma pequena diferença entre carta e epístola. A carta, ela é muito utilizada, né? A palavra carta, vamos dizer assim, a diferença, né? A carta é geralmente direcionada para um destinatário específico, enquanto que a epístola, ela possui um alcance mais amplo e geral. Por isso que a maioria das cartas de Paulo não tem problema chamar carta. Por quê? Porque elas possuem sim um destinatário específico, mas elas também têm a característica de epístolas, porque elas podem sim alcançar um público mais amplo e geral. Se você é um conhecedor das escrituras, se você é um conhecedor que gosta de estudar sobre a história da igreja, você vai saber que as cartas de Paulo ou epístolas sempre eram copiadas e passadas para outras igrejas, outras comunidades cristãs. Então, ela tanto possui a característica de carta, que é quando se tem um destinatário específico, como também ela pode ser chamada de epístola por causa do seu alcance mais amplo e geral. As cartas de Paulo iniciam-se com uma carta aos Romanos. A estrutura organizacional das cartas paulinas ou epístolas paulinas são da sua carta maior, um volume maior, né? Sua carta mais extensa, que é Romanos, até a sua carta menor, que é apenas um capítulo, que é a Filemon. Então, as cartas paulinas organizadas na nossa Bíblia vão de Romanos a Filemon. O número delas é 13 cartas. Eu sei que existe, e tá até aqui na apostila de vocês, alguns que acreditam e incluem aos hebreus como sendo de Paulo. Mas, como a maioria dos estudiosos tem dúvida, porque ela é uma carta anônima, se a Bíblia não diz, é melhor nós não dizermos, não é? A epístola aos Romanos, a data é por volta de 57, 58, durante sua terceira viagem missionária, enquanto ele estava em Corinto, na Grécia. O momento é no final do seu ministério, antes da sua última viagem a Jerusalém, levando uma coleta para os pobres da igreja mãe ou igreja sede. O propósito da sua carta é preparar a igreja de Roma para sua visita, quando ele estaria a caminho da Espanha. E esses planos, contudo, não foram alterados com a sua prisão em Jerusalém. E Paulo, né, nunca chegou aí à Espanha. Mesmo assim, Paulo chegou a Roma como prisioneiro. Febe, que pertencia à igreja em Cencreia, próxima a Corinto, foi provavelmente a portadora da sua carta. Paulo não foi o fundador da igreja de Roma. Nós vimos, até a parte que eu vou falar agora. Paulo, ele apresenta a sua teologia, né, o conteúdo da carta aos Romanos. Ele apresenta a sua teologia da salvação e justificação pela fé. Uma carta lindíssima, de forma sistemática, uma vez que ele não havia fundado a igreja em Roma. É possível que alguns convertidos do dia de Pentecostes tenham levado o evangelho à capital do império. O apóstolo buscava fortalecer a fé dos cristãos romanos, unindo judeus e gentios na mesma mensagem do evangelho. Então, esse era o objetivo de Paulo quando escreveu essa carta à igreja em Roma. Primeira epístola aos Coríntios. O local e a data é Éfeso, é o local, a data por volta de 56 depois de Cristo. Eu escrevi um pouco sobre a cidade de Corinto, porque era uma cidade portuária muito rica, porém moralmente depravada, com um templo dedicado a Afrodite, marcado por idolatria e imoralidade, o que tornava um local
estratégico, né, para a propagação do evangelho. A igreja em Corinto, então eu falei da cidade, que era uma cidade difícil, mas os campos verdes, né, para você ali colher. Mas agora eu vou falar da igreja. O evangelho foi pregado pela primeira vez em Corinto por Paulo durante sua segunda viagem missionária. Ele permaneceu ali por 18 meses, olha, bastante tempo. E após sua partida, Paulo escreveu uma carta que se perdeu. Isso está em 1 Coríntios 5, 9, onde ele fala sobre esta carta. Ele está escrevendo a primeira carta de Coríntios, mas dizendo que essa é a segunda vez que ele está escrevendo. Contudo, perguntas levantadas pelos crentes em uma carta enviada ao apóstolo e notícias preocupantes sobre a situação da igreja motivaram a redação da primeira carta aos Coríntios. Os principais temas abordados é unidade e divisões. Paulo está ali exortando eles para que eles não fiquem divididos, porque havia o grupo de Pedro, o grupo de Paulo, o grupo de Apolo, e a coisa estava perdendo o controle. A imoralidade sexual e o julgamento, né, com relação àquela pessoa que estava tendo relações com sua sogra. Então, uma situação muito difícil sobre essa imoralidade sexual, e ele manda ali o conselho, o julgamento dele. Casamento, celibato e idolatria, ele fala sobre tudo isso. É um livro, a primeira carta de Paulo aos Coríntios é um livro que ajuda muito a você que tem dúvidas sobre esses temas: casamento, celibato e idolatria. E por último, culto e dons espirituais, pega do capítulo 11 ao 14, né? Lá dos dons é no capítulo 12, mas dos cultos, com relação à organização, é onde ele explica sobre a ceia. É uma carta excelente. Segunda epístola aos Coríntios. O local e data agora é Macedônia, que é o local, a data é 57 depois de Cristo. Os principais temas abordados da sua segunda carta é o seu ministério apostólico, onde ele faz a sua defesa do seu apostolado, o consolo de Deus. A carta explora como Deus conforta em meio às aflições, tornando Paulo um exemplo de consolo para os outros. Fraqueza e força, a célebre frase, a minha graça te basta, né? É aqui onde o apóstolo Paulo fala na sua segunda carta aos Coríntios sobre a sua experiência de ter ido ao terceiro céu. E ele fala sobre o seu espinho na carne, que ele tem orado a Deus já por 3 vezes, mas Deus lhe diz, a minha graça te basta. Falsos mestres, né? Paulo confronta aqueles que minavam sua autoridade, ensinando doutrinas erradas. Reconciliação e perdão, a carta aborda a necessidade de perdão, reconciliação dentro da igreja de Corinto, e a coleta para Jerusalém. Os capítulos 8 e 9 contêm exortações sobre a generosidade e socorro mútuo entre os cristãos. É o famoso capítulo que diz, né? Quem semeia muito, muito colherá. Quem semeia pouco, pouco colherá. E que cada um deva contribuir segundo propôs em seu coração. Veja que isso não é referência para dízimo, irmãos. Isso é uma oferta, uma coleta para os irmãos pobres, socorrer a igreja em Jerusalém, onde os irmãos estavam passando por necessidade. Em resumo, é uma das cartas mais pessoais de Paulo, revelando suas emoções e lutas. Serve como sermão e uma defesa uma defesa teológica, lida publicamente na igreja. Oferece uma profunda reflexão sobre o que significa ser um ministro de Cristo, mostrando que a verdadeira autoridade vem de Deus e não do poder humano ou do sucesso aparente. Então, ele aqui traz provas de que tudo o que Deus faz, tudo o que Deus tem feito através dele é através do poder de Deus e de uma autoridade que vem de Deus, não é meramente humano. Agora vamos para as epístolas de Gálatas. Local e data é Antioquia, em 49 depois de Cristo, ou Macedônia, em 55 depois de Cristo. Os pontos centrais da carta aos Gálatas é o evangelho autêntico versus outro evangelho, é onde entra aquela famosa frase também, se um anjo de Deus, ou um anjo de luz, na verdade é um anjo de luz que ele usa, vier pregar para vocês outro evangelho, que seja anátema. Justificação pela fé, a salvação não é alcançada pelo cumprimento da lei.
Liberdade cristã, viver pela fé em Cristo é viver em liberdade. Filhos e herdeiros, Cristo nos libertou da lei para nos tornar filhos de Deus. Vida no Espírito, a verdadeira vida cristã é guiada pelo Espírito Santo. E unidade em Cristo. Em Cristo não há distinção entre judeu e grego. O contexto é a opressão dos judaizantes. Falsos mestres judeus estavam convencendo os gálatas, gentios convertidos, de que precisavam se circuncidar e seguir a lei mosaica para serem verdadeiramente salvos. A defesa pessoal, Paulo também defendia sua autoridade apostólica contra aqueles que questionavam sua chamada e o evangelho que pregava. Em resumo, Gálatas é um grito pela liberdade em Cristo e pela suficiência do sacrifício de Jesus, alertando contra o retorno à escravidão legalista e reafirmando que a fé é o único caminho para a justificação e vida plena. Vamos para a carta aos Efésios? O local e a data é Roma, em 61 d.C. Os principais temas da carta de Paulo aos Efésios, ou epístola, é unidade em Cristo, o sacrifício de Jesus derrubou todo o muro de separação, nova identidade, os crentes são transformados e chamados a viver uma vida digna de sua vocação, o mistério de Deus. A carta revela o plano de Deus para reconciliar todas as coisas em Cristo. A vida prática e familiar cristã, Efésios oferece orientações detalhadas para o comportamento cristão no lar. Vale a pena você ler a carta aos Efésios. A armadura de Deus, a tão famosa armadura de Deus, um famoso chamado à batalha espiritual, encorajando os crentes a se revestirem da verdade, da justiça, da paz, da fé, da salvação e da palavra de Deus para resistir ao diabo. Oração e evangelização. Incentiva a oração constantemente e encoraja, inclusive, pelos líderes para que o evangelho seja pregado. Em resumo, Efésios é um texto profundo sobre a glória do evangelho e sobre como essa verdade deve transformar radicalmente a vida individual e coletiva dos cristãos. Que lindo, não é? Vale a pena ler as cartas de Paulo. Se você não leu ainda, não perca tempo e leia. Epístola aos Filipenses, local e data, Roma, 61 d.C. Os principais temas são alegria em Cristo, humildade e unidade, contentamento. Paulo ensina a viver contente em toda e qualquer situação, confiança em Deus, a pessoa e a obra de Cristo. A carta contém um dos mais belos textos sobre a humildade de Cristo, que se esvaziou e se fez servo. Vale a pena ler, viu? Filipenses 2, do 5 ao 11. O contexto da carta, escrita por Paulo durante sua prisão, provavelmente em Roma ou em Éfeso, revela um relacionamento pessoal e afetuoso com a igreja. É uma igreja que ajudou muito o apóstolo Paulo e ele é extremamente grato por ela. Os filipenses apoiaram Paulo financeiramente e ele elogia essa contribuição, chamando-a de sacrifício de aroma suave, oferta aceitável a Deus. Aplicação prática. É um manual, a carta, um manual para a vida cristã, ensinando como manter a fé, a unidade, a alegria, focando no que é bom e justo. Inspira os cristãos a perseverarem, a se apoiarem mutuamente e a verem as dificuldades como oportunidades para Cristo ser glorificado. Que lindo, não é? Epístola aos Colossenses, local e data, Roma, 61 d.C. O contexto da carta é a igreja em Colossos, uma cidade cosmopolita. Hoje, Colossos fica na atual Turquia, onde o cristianismo chegou, mas foi ameaçado por ensinos que diminuíam Cristo e exigiam conhecimentos secretos, rituais e ascetismo para a salvação. A heresia, o movimento que via Cristo como apenas mais um ser espiritual, exigindo a veneração de outros principados e poderes, além de dietas, festas e rituais. Olha o perigo.
Os temas centrais da carta é Cristo é a plenitude, a suficiência de Cristo, a vida nova em Cristo e a prática cristã. A mensagem principal, a epístola, é um chamado à fidelidade a Cristo como o único caminho, a verdade e a vida, rejeitando tudo o que tenta desacreditar e diminuir sua obra redentora e vivendo em plenitude nele. Que carta extraordinária! Se você ainda não leu, leia. Carta aos Colossenses. Agora vamos para Tessalonicenses, primeira epístola aos Tessalonicenses. Local e data, Corinto, 51 depois de Cristo. Os pontos-chave da carta são gratidão e encorajamento, santificação e vida prática, esperança na volta de Cristo e oração e testemunho. A primeira carta é lindíssima, principalmente nessa parte de esperança na volta de Cristo, onde tem aquela famosa passagem sobre os que dormem no Senhor, né? Os cristãos estavam com medo de, se morressem antes de Jesus voltar, se eles estariam perdendo a salvação. E Paulo ali dá aquela resposta linda, linda, que é muito usada principalmente em velórios, quando as pessoas estão ali precisando ser consoladas. E Paulo diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitariam primeiro, e depois nós, os que estivéssemos vivos, seríamos arrebatados junto com eles a encontrar com o Senhor nos ares. E ele conclui dizendo: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E agora vem os pontos-chave da segunda carta ou segunda epístola aos Tessalonicenses: correção e equívocos, trabalho e perseverança. Em resumo, as cartas funcionam como um manual prático para a vida cristã, em meio à perseguição, destacando maturidade espiritual, amor mútuo, trabalho honesto e a esperança firme na volta de Jesus Cristo. É aqui também, na segunda epístola aos Tessalonicenses, que Paulo também traz uma descrição extraordinária no seu capítulo 2 sobre a volta. Ele está falando sobre a volta de Jesus, onde ele dá uma descrição extraordinária sobre o anticristo. A gente vai estudar um pouco mais esses capítulos, né, de Tessalonicenses quando estivermos estudando escatologia. Primeira epístola a Timóteo, local e data, Macedônia, entre 63 e 65 depois de Cristo. Os principais temas e ensinamentos são liderança e conduta pastoral, combate aos falsos ensinos, doutrina e prática, cuidado da comunidade, o amor ao dinheiro, isso é bem importante, o mediador e a perseverança. Leia esta carta também, porque ela é muito importante. Ela também é conhecida como uma carta pastoral. Relevância para hoje. As cartas servem como um manual para pastores e líderes, oferecendo sabedoria para enfrentar desafios ministeriais e promover igrejas saudáveis e firmes na fé. A sua segunda epístola a Timóteo, o local é Roma, a data é 64 a 66, e o contexto histórico da carta é que Paulo já está prisioneiro em Roma durante a perseguição de Nero, e ele sabia que sua morte estava próxima. Enfrentando frio e solidão, escreveu esta carta intensamente pessoal a Timóteo. Pouco depois, segundo a tradição cristã, Paulo foi decapitado na Via Ostia, a oeste de Roma. Ambas as cartas foram enviadas a Timóteo, que liderava a igreja em Éfeso. Epístola a Tito, local e data é Nicópolis, em 65 depois de Cristo. Os pontos-chave da epístola, que também é conhecida como epístola pastoral, da epístola a Tito. O contexto é escrita a Tito para organizar as igrejas em Creta, uma região marcada por desonestidade e imoralidade. A doutrina e a conduta, ele precisaria estar levando a sã doutrina para estas igrejas. Liderança, são as qualificações para presbíteros, que também está na primeira carta a Timóteo. Transformação, conselhos práticos e esperança escatológica.
Qual é a relevância dessa carta? A carta permanece atual ao afirmar que a verdadeira fé se manifesta na vida transformada, com líderes íntegros, testemunho coerente diante do mundo, combatendo a hipocrisia e vivendo a esperança da graça de Deus. E a última carta das epístolas paulinas é a carta a Filemon. Local e data é Roma, 61 d.C. O destinatário é Filemon, cristão e colaborador de Paulo, que hospedava uma igreja em sua casa em Colossos. O assunto da carta é Onésimo, escravo de Filemon, que fugiu e encontrou Paulo. Sendo convertido ao cristianismo, Paulo o envia de volta com esta carta. Olha que lindo, hein? Os temas principais desta carta é perdão e graça. Paulo pede que Filemon perdoe Onésimo, aplicando a graça de Cristo, transformação das relações. Em Cristo, as barreiras sociais perdem o valor, eles já não eram mais apenas senhor e escravo, mas agora eles eram irmãos em Cristo. E intercessão e reconciliação. Paulo se oferece como fiador de Onésimo, refletindo a obra de Cristo. Paulo diz, se ele estiver te devendo alguma coisa, porque Onésimo foge roubando Filemon, e ele se coloca como fiador, mostrando que foi o que Cristo fez por nós. Cristo tomou o nosso lugar e pagou a nossa dívida. Amor e solidariedade. O Evangelho transforma as relações humanas. Experimente. Em resumo, mesmo breve e pessoal, a epístola ilustra de forma prática como o amor, o perdão, a graça do Evangelho devem transformar as relações diárias, promovendo uma unidade e fraternidade da igreja. Não é porque a pessoa errou que não existe mais jeito para ela. Existe jeito sim, basta você usar o Evangelho, o amor e a graça. E agora nós vamos ver se nós conseguimos, pelo menos em 10 minutinhos, né? Vamos tentar aqui fechar em 10 minutinhos, falarmos sobre as epístolas gerais e Apocalipse. As epístolas gerais, elas possuem esse título porque elas são, assim como as cartas paulinas, apesar de terem um destinatário específico, elas também podiam ser usadas de forma ampla para um público geral. As epístolas gerais são chamadas assim justamente porque elas não têm um destinatário específico. Elas abrangem já uma comunidade, um conjunto de igrejas para o mundo afora. As epístolas gerais são um conjunto de 8 cartas do Novo Testamento que vai de Hebreus a Judas, que diferente das de Paulo não é seu autor e não tem um destinatário específico, com exceção, se não for a memória, de 3ª João. Mas foram escritas que não possuem um público-alvo, mas um público amplo e universal. Tanto que as cartas gerais também são conhecidas como cartas católicas, porque a palavra católica significa universal. Então, elas eram cartas que poderiam ser para qualquer pessoa. A carta aos Hebreus. Primeiro, ninguém sabe quem é o seu autor. O autor é desconhecido. É possível que o escritor da Epístola aos Hebreus tenha sido um judeu cristão, uma vez que se identifica muito bem com os leitores a quem a carta é enviada e possui um notável conhecimento sistemático da religião judaica. O tema da sua carta é o melhor conserto. O destinatário, para nós sabermos qual é o destinatário da carta, e aí, mesmo sendo uma carta geral, ela tem umas características. Qual é a sua primeira característica? Qual era o contexto racial destes leitores? Embora alguns defendam que eram gentios, todas as evidências apontam para um contexto judaico. Por isso o título, aos Hebreus. Então, eram hebreus convertidos ao cristianismo. Esses eram os destinatários. Todos os hebreus convertidos. As referências aos profetas, ao ministério dos anjos, Israel, bem como citações do ritual levítico e da adoração, mostram que o público-alvo eram hebreus. Onde eles viviam?
Palestina ou Itália, sendo a resposta mais frequente a Itália. Então, seriam hebreus que estariam ali na região da Itália. E qual era a condição espiritual desses hebreus? A carta os chama, né? O autor chama a carta de palavra de exortação, motivada pelo fato de que alguns corriam o risco de abandonar a fé em Cristo e retornar ao judaísmo. É parecido um pouco com os Gálatas, né? Que Paulo exorta a eles não voltarem para os rituais legalistas. A carta aos Hebreus, quando ele mostra essa exortação, essa palavra de exortação, é o mesmo cuidado para que eles não voltem ao legalismo judaico. O estilo, né? O autor demonstra notável perícia literária e retórica. Seu estilo é um modelo de prosa helenista muito bem escrito. Tanto ele quanto seus leitores eram versados no Antigo Testamento em sua tradução grega, que é a Septuaginta. Os temas principais dos hebreus é a superioridade de Cristo, o sumo sacerdote perfeito, a nova aliança, a fé e a perseverança e advertências. Vamos para a carta de Tiago. A Epístola a Tiago é um livro prático do Novo Testamento, focando a aplicação da fé no dia a dia. A carta de Tiago é muitas vezes chamada de Provérbios do Novo Testamento e enfatiza que a fé verdadeira produz ações. O autor dos 4 Tiagos, né, dos 4 indivíduos identificados como Tiago no Novo Testamento, somente 2 são propostos como autor dessa carta. Um seria Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, mas aí ele morre logo no começo, está lá em Atos 12, 2, mostra que Tiago morre logo ali no início, e o tom de autoridade evidente na carta elimina os outros Tiagos. O que resta é Tiago, irmão de Jesus, que está ali, ele é meio irmão de Jesus, que está lá em Mateus 13, 55, e também em Gálatas 1, do 18 ao 19, 18 e 19, que o apóstolo Paulo fala que após sua conversão, depois de um tempo que ele vai para a Arábia, depois de 3 anos que ele retorna, ele diz que ele encontra Pedro lá em Jerusalém e encontra a Tiago, irmão do Senhor. Então, seria este Tiago o autor da epístola, o meio-irmão de Jesus. O local e a data é Jerusalém, por volta de 44 a 49 depois de Cristo. Os destinatários são as 12 tribos da dispersão, ou seja, cristãos judeus que viviam fora da Palestina e enfrentavam perseguição e pobreza. Os temas principais é fé e obra, a perseverança nas provações, controle da língua. A carta de Tiago é maravilhosa. Sabedoria divina versus terrena, cuidado com os necessitados e justiça, e aparência de piedade. Vamos para a carta de Pedro. A primeira carta de Pedro é uma mensagem pastoral de encorajamento para cristãos da Ásia Menor que sofriam perseguições. É uma outra característica das cartas gerais, são não só palavras de exortação e cuidado com relação aos falsos mestres, falsos ensinos, heresias dentro da igreja, como também consolo, conforto para a perseguição, né? Para eles, nos momentos de perseguição em que eles estavam passando, para que eles não viessem a abandonar a fé. O autor, o próprio, né, Pedro escreve, ele coloca na sua carta que ele é o autor e é confirmado pelas muitas semelhanças entre a sua carta e os seus sermões, lá em Atos 1, 20, 2, 23 e assim sucessivamente. Data 60 e 64 depois de Cristo. O local que ele menciona na sua carta é Babilônia, no capítulo 5, 13, mas é uma referência de forma simbólica a Roma. E os destinatários da carta são forasteiros dispersos. Tais pessoas eram crentes que, como o antigo Israel, haviam sido espalhados pelo mundo. Os temas principais da carta de Pedro é esperança na provação, identidade cristã, conduta no mundo, exemplo de Cristo e firmeza espiritual. A carta funciona como um manual para viver com alegria e integridade em tempos difíceis, focando na herança eterna. Como eu disse, eles tinham esse cuidado de estar fortalecendo a fé dos irmãos para que eles não viessem a desfalecer diante das perseguições.
Sua segunda carta, Pedro a segunda carta de Pedro é um alerta final do apóstolo, focando combater falsos ensinamentos internos e promover o crescimento espiritual na fé. O local e a data é o mesmo, o local que é Roma, a data é entre 64 e 68. Os destinatários também são os mesmos lá da primeira carta, e aqui você pode até trazer, eu trago aqui a região, né? Os cristãos, em sua maioria gentios convertidos, residentes em 5 regiões da Ásia Menor: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Os temas principais da segunda carta de Pedro é crescimento e virtude, ameaça dos falsos mestres e a segunda vinda e o fim. Isso, vou até mostrar aqui para você que são só 3 capítulos. O capítulo 1 é o crescimento e virtude, o capítulo 2, os falsos mestres, e o capítulo 3, a segunda vinda e o fim. Em resumo, é uma carta para a firmeza espiritual, incentivando o cristão a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira epístola de João é um texto pastoral e apologético que enfatiza a encarnação de Jesus Cristo, o amor fraterno e a certeza da salvação. João está também aqui no período, já como eu vou falar aqui para vocês, a data é 90 depois de Cristo, já quase um século da igreja, e há a necessidade, novamente, dele estar fazendo uma apologia, uma defesa da fé, para que o evangelho continue sendo pregado de forma genuína, livre das interferências das seitas e heresias. O autor é o apóstolo João, que é destacado como que é uma figura destacada do Novo Testamento, é o irmão de Tiago, é os chamados filhos do trovão, e em Marcos 9,38 mostra que eles eram intolerantes, em Lucas 9,54 mostra que eles eram vingativos, e em Marcos 10, do 35 ao 37, mostra que eles eram ambiciosos por posição. Os destinatários da carta de João são destinatários, não possuem destinatário específico, foi escrita para uma ou várias comunidades cristãs na região de Éfeso. Os temas principais é a encarnação real de Jesus, Deus é luz e amor, o teste do verdadeiro crente, combate às heresias e certeza da salvação. O tom da carta é amoroso, chamando os leitores de filhinhos, enquanto, de forma direta, estabelece um claro contraste entre luz e trevas, o certo e o errado. Na sua segunda carta, é um breve alerta do apóstolo que se identifica como o ancião a uma igreja local, que ele chama de a Senhora Eleita, sobre a importância de equilibrar o amor cristão com a verdade doutrinária. Ele adverte contra falsos mestres que negam a encarnação de Jesus e instrui a não recebê-los, protegendo a fé. Então, se você, ele está instruindo para a igreja, se você está vendo ele ensinando errado, de que Jesus não veio em carne, nem receba esta pessoa, porque ela vai contaminar a sua fé. O local e a data são os mesmos da primeira carta de João. Os temas principais são verdade e amor, falsos mestres, onde que ele chama de anticristos, hospitalidade limitada, para que a igreja evite estas pessoas, e o mandamento do amor. A terceira carta de João é um bilhete pastoral curto, focado na hospitalidade e no caráter, descrito pelo presbítero, que é ele mesmo, ao seu amigo Gaio. Então, essa terceira carta, ela tem esse destinatário que é Gaio, mas ela também é considerada uma epístola geral. A carta elogia a fidelidade de Gaio em apoiar missionários itinerantes, repreende a soberba de Diótrefes, que se recusava a acolher os irmãos e agia com malícia, e exalta o bom testemunho de Demétrio. Os temas principais é o elogio a Gaio, aviso sobre Diótrefes, o exemplo de Demétrio, e o tema atual é que aborda conflitos de liderança, a necessidade de apoiar a obra missionária e a importância da integridade e do amor prático dentro da igreja. É a menor carta do Novo Testamento, focando em relações pessoais e na verdade do Evangelho. Ela serve como um lembrete para que os cristãos pratiquem a hospitalidade,
e a bondade com aqueles que servem ao Senhor, evitando a soberba. E agora vamos para os 2 últimos livros das epístolas gerais, né? As 2 últimas, uma é carta e a outra é um livro, que é a carta de Judas. A carta de Judas, que é localizada no final do Novo Testamento, antes de Apocalipse, é uma das menores e mais incisivas cartas da Bíblia, com apenas 25 versículos. Ela funciona como um panfleto ou um alerta urgente para a defesa da fé contra falsos ensinos. O autor e o contexto, o autor é Judas, e ele se refere a ser servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, ou seja, este Judas não é Judas Iscariotes, nem é Judas Tadeu. Esse Judas é o irmão de Jesus, ou meio-irmão de Jesus, por ser irmão de Tiago. Os destinatários são cristãos, provavelmente de origem judaica. O propósito inicialmente de Judas era escrever sobre a salvação comum, mas sentiu a necessidade urgente de exortar os cristãos a batalharem pela fé que foi entregue aos santos uma vez por todas. O problema eram os falsos mestres que se haviam infiltrado na igreja, pervertendo a graça de Deus em libertinagem, usando a liberdade cristã como desculpa para pecar e negando Jesus Cristo. Os temas principais é defesa da fé, ameaça da graça barata, tem exemplos históricos e a estrutura da carta é: do versículo 1 ao 2, a saudação. Do versículo 3 a 4, ele fala o seu motivo de ter escrito a carta. Do versículo 5 ao 16, juízo sobre os ímpios. Dos versículos 17 ao 23, exortações aos fiéis. E o versículo 24 e 25, a doxologia, que eu recomendo que você leia, porque é lindo. Carta de Judas, versículo 24 e 25. A carta é uma chamada à vigilância. Judas ensina que a fé não é apenas teórica, ela molda a vida de cada crente. A verdadeira fé cristã exige santidade e obediência, não apenas o entendimento intelectual, e encoraja a igreja a perseverar na verdade. Vamos encerrar com Apocalipse. Apocalipse é um livro muito difícil de interpretar. Este é um fato conhecido por todos os estudiosos da Bíblia. Ele é oposto ao Gênesis. Gênesis é o livro dos começos, Apocalipse é o livro das consumações. O autor é João, o evangelista, o mesmo do evangelho, é irmão de Tiago, esse sim, Tiago, filho de Zebedeu, os filhos do trovão. O local é a ilha de Patmos e a data é 95-96 depois de Cristo. Os destinatários, a princípio, são as igrejas da Ásia Menor, mas depois a carta se transforma em um livro. A divisão geral é concernente a Jesus, naquele momento em que João está vendo, que é as coisas que vistes, depois concernente à igreja, que são as coisas que são, as 7 igrejas da Ásia, e por último concernente às nações gentílicas e o estabelecimento do reino de Deus através da igreja, com as que hão de acontecer. O tema do livro é a vinda de Jesus em glória, o texto-chave é Eis que vem com as nuvens, e o Apocalipse, como um todo, possui 3 interpretações. A interpretação histórica, que diz que tudo que está no livro já aconteceu na época de João. A interpretação à luz da história da igreja, que divide as interpretações utilizando as 7 igrejas da Ásia, mostrando, por exemplo, que Éfeso, que é a primeira carta, é a igreja primitiva, e Laodiceia, que é a última, seria a igreja dos dias atuais. E você tem a igreja escatológica, que é quando você tem a igreja dos dias de João, a igreja do período escatológico, que é de um certo ponto do livro de Apocalipse para frente, sendo a igreja do período da grande tribulação. Eu fiz um esboço para você entender. O capítulo 1 seria Cristo hoje, que vai do capítulo 1, dos versículos 12 ao 18, é a visão que João tem de Cristo. Os capítulos 2 e 3 é a igreja do passado, do presente e do futuro. Os capítulos 4 é o arrebatamento da igreja, prefigurado com o arrebatamento de João, é apenas uma figura do que iria acontecer no futuro. O capítulo 5 é a igreja em estado de glória,
também prefigurado pelos 144.000 em glória. O capítulo 6 a 9 é a primeira metade da grande tribulação, mas quando você chega no capítulo no 11, porque aí daqui eu vou pro lado quando você chega no 10, tem ainda o 10 e o 11 e o 12, que são capítulos parentéticos, e aí quando você pega do 12 até o 19, 10, também pegando um pouco do 10, do 11, eu escrevi aqui 10 a 19, né? Eu tô pegando o 11 e o 12, mas eles são capítulos parentéticos, capítulos onde eu conto João conta uma história entre parênteses, mas ali seria a metade da segunda tribulação, a segunda metade da grande tribulação, e o capítulo 19, do versículo 11 ao 20, é a volta de Jesus, julgamento das nações, milênio e juízo final, e aí vem o capítulo 21 e 22, que são os dois últimos capítulos de Apocalipse, com o perfeito estado eterno, onde o capítulo 21 começa com eis que eu vejo um novo céu e uma nova terra, né? Tudo já se fez novo, tudo passou, né? Eis que tudo se fez novo. Então tem ali um novo céu, uma nova terra, e ali, daquele momento em diante, é o estado eterno. Desculpa ter corrido, tentei aqui fazer no menos tempo possível, mas para que você possa fechar aí sua apostila, leia, tem muito mais versículos, muito mais coisas interessantes. Se você ficou com dúvida, faça pergunta aí no comentário, você ajuda o nosso canal e também eu posso te responder com certeza, com muito carinho, a sua dúvida, tá bom? Que Deus abençoe, fique na paz e até a próxima aula.